Olá, hoje a gente vai investigar a origem de uma coisa que, sei lá, usamos todo dia sem nem pensar: o Google. E as fontes que analisamos contam uma história fascinante de como uma ideia que nasceu num dormitório de universidade acabou virando essa força quase invisível. Uma força que literalmente organiza o jeito como bilhões de pessoas encontram informação. Exato. E o mais interessante é que essa não é só uma história sobre tecnologia, sabe? É sobre como organizar a informação se tornou uma nova forma de poder. O que a gente vai tentar entender aqui é como cada passo dessa jornada, da ideia inicial até o gigante de hoje, criou consequências com as quais a gente lida até agora, mesmo sem perceber. Bom, vamos começar então pelo começo de tudo, lá nos anos 90. É até difícil imaginar hoje, mas a internet naquela época era um caos completo. Pensa numa biblioteca gigante com todos os livros jogados no chão. Tinha muita informação, mas achar algo útil era quase impossível. Os buscadores que existiam eram, assim, para ser bem boazinha, muito ruins. E muito fáceis de enganar. O critério era basicamente repetição de palavras. Então, se você quisesse que seu site de carros aparecesse no topo, era só escrever carro, carro, carro 500 vezes lá no rodapé da página. O resultado era um mar de links inúteis. O que o Larry Page e o Sergey Brin sacaram em Stanford não era um problema de computação, era um problema de confiança. Confiança? Como assim? Eles queriam saber qual site era, tipo, confiável? Precisamente. A grande sacada deles foi olhar para os links. Um link de uma página A para uma página B não é só um caminho, né? É um voto. É a página A dizendo, olha, eu confio no que a página B está dizendo. Eles transformaram a web num sistema de votação gigantesco. Certo, e essa é a base do famoso PageRank. Mas essa ideia de voto, ela não era um pouco ingênua? Tipo, os spammers não podiam só criar milhões de links falsos para subir no ranking? Ah, mas aí é que está a elegância da coisa. Não era uma democracia de um link e um voto. Era uma meritocracia. Um link vindo de um site importante, sei lá, como o do New York Times ou de uma universidade, valia milhares de vezes mais que um link de um blog qualquer. Então não adiantava ter quantidade de links, era preciso ter qualidade. Eles mediam a reputação da rede inteira. Entendi. Eles basicamente pegaram o conceito de reputação acadêmica, onde uma citação de um artigo famoso vale mais, e aplicaram à internet. E o nome que eles deram para o projeto no início, uma coisa que me pegou nas fontes, foi o nome original: Backrub. Sério, massagem nas costas. Dá para imaginar alguém hoje falando, calma aí, vou dar um backrub nisso. É péssimo, né? Mas descreve exatamente o que o sistema fazia. Ele analisava os backlinks, os links que apontavam para as costas de um site. Felizmente, eles viram que precisavam de um nome melhor para sair da universidade. E que nome! Chegaram em Google, que é uma variação de Google. É o termo matemático para o número 1 seguido de 100 zeros. A ambição já estava toda aí, né? Organizar uma quantidade de informação que parecia infinita. E tem aquela história, que talvez seja lenda, de que Google, na verdade, foi um erro de digitação na hora de registrar o domínio. Mas que o erro acabou soando melhor. Lenda ou não, o nome foi um achado. Era fácil de lembrar, meio diferente, e passava uma ideia de escala que, nossa, ninguém na época sequer sonhava. Enquanto todo mundo queria ser um portal, um lugar para a pessoa ficar, o Google dizia outra coisa. A mensagem era: eu não quero que você fique aqui. Me diga o que você quer e eu te levo para lá o mais rápido possível. Essa filosofia era radical. Só que filosofia não paga servidor, né? E o momento que vira isso tudo num negócio de verdade é quase cena de filme. Eles apresentam a ideia para o Andy Bechtolsheim, um dos fundadores da Sun Microsystems. O cara quase não deixa eles terminarem. Ele só diz, isso é incrível, e assina um cheque de $100 mil ali na hora. E o detalhe mais louco é que o cheque era para uma empresa chamada Google Inc., que simplesmente não existia ainda. Eles não tinham nem conta em banco para depositar. O cheque ficou na gaveta por semanas enquanto eles corriam para abrir empresa. Foi esse dinheiro que tirou a ideia da garagem. Literalmente da garagem. O primeiro escritório foi uma garagem em Menlo Park, alugada de uma mulher chamada Susan Wojcicki.
O mais irônico é que anos depois, ela virou CEO do YouTube, uma das executivas mais importantes do Google. E a cena era aquela clássica do Vale do Silício. Um monte de computador, cabo para todo lado e dois caras achando que podiam organizar o mundo dali. E podiam. Mas faltava a peça final do quebra-cabeça. Eles tinham a melhor tecnologia, o nome, o investimento, mas não tinham a menor ideia de como ganhar dinheiro. Exato. E isso nos leva para a filosofia da página inicial. Enquanto os concorrentes, tipo Yahoo, Alta Vista, eram umas árvores de Natal cheias de banners, notícias, a página do Google era um deserto. Branca. Só o logo e a caixa de busca. E ponto. A mensagem era de uma confiança quase arrogante. Eu sou tão bom que não preciso de mais nada para te convencer. Mas é bom lembrar que essa página limpa era vista como uma loucura comercial na época. Era como ter uma loja na avenida mais chique do mundo e não botar nada na vitrine. Os portais ganhavam dinheiro justamente com aquela poluição visual. O Google estava, na prática, recusando dinheiro fácil. E eles quase quebraram por isso. Então, como resolver essa equação? Como manter a página limpa e, ao mesmo tempo, construir um negócio bilionário? A resposta foi o AdWords. E a genialidade foi tratar os anúncios não como uma interrupção, mas como informação. A lógica era, se alguém está buscando hotel em Paris, um link patrocinado para um site de hotéis não é um anúncio chato, é uma resposta útil, faz parte da solução que a pessoa procura. E eles colocaram uma camada de relevância nisso também, certo? Não era só um leilão de quem pagava mais. Um anúncio que era mais útil, que as pessoas clicavam mais, ganhava prioridade e podia até pagar menos. Exatamente. Eles aplicaram a mesma lógica do PageRank à publicidade. Relevância acima de tudo. E o impacto disso foi gigantesco. O Google não inventou a publicidade online, mas ele a transformou em algo contextual, medido e principalmente absurdamente lucrativo. Eles conseguiram transformar a intenção humana, que a gente digita ali na caixa de busca, na maior máquina de dinheiro da história. E aí todos aqueles dados que eles começaram a coletar sobre o que as pessoas queriam, o que compravam, seus medos, tudo isso virou combustível. Combustível para o que viria a seguir. Isso. A máquina de relevância também virou uma máquina de aprender sobre a humanidade numa escala que nunca tinha sido vista. E com o dinheiro entrando sem parar, eles começaram a ir muito além da busca. Aí veio o Gmail, com aquele armazenamento infinito que parecia mágica. Depois o Google Maps, que mapeou o mundo todo, rua por rua. O Android, que colocou o Google no bolso de bilhões de pessoas. A estratégia parecia ser sempre a mesma, né? Pegar um problema de informação bem complexo e resolver com uma interface simples, tudo financiado por aquele motor de publicidade. Só que essa expansão toda teve uma consequência. Bem sutil, mas muito poderosa. O Google deixou de ser um guia da internet para se tornar o próprio campo de batalha da internet. A indústria de SEO, a otimização para mecanismos de busca, nasceu disso. De repente, empresas não escreviam mais só para seus clientes. Elas escreviam para agradar o algoritmo do Google. A máquina começou a influenciar o que era criado. E foi aí que a percepção do público começou a mudar, não foi? Aquele projeto de faculdade genial e simpático com o lema Don't Be Evil começou a ser visto como um gigante controlador. O nerd legal da vizinhança virou o dono do bairro inteiro. Exatamente. O poder de decidir o que aparece na primeira página se tornou o poder de decidir que negócios vivem e que negócios morrem. E governos, principalmente na Europa, começaram a se perguntar: é saudável que uma única empresa tenha tanto controle sobre o acesso à informação? A busca deixou de ser uma ferramenta para se tornar o que alguns analistas chamam de infraestrutura do pensamento. Infraestrutura do pensamento é uma definição bem forte. A ideia de que se algo não está no Google, para a maioria das pessoas é como se não existisse. É a realidade para muita gente. E essa influência ficou ainda mais profunda quando eles começaram a usar aquela montanha de dados para treinar a inteligência artificial. Porque aí não se trata mais só de organizar o que já existe, mas de prever o que você vai querer, de completar sua frase, de sugerir sua próxima compra. O que nos traz para os dilemas de hoje? Os algoritmos são treinados com dados criados por nós, humanos.
E se os nossos dados refletem os nossos preconceitos, a IA não acaba aprendendo e amplificando esses mesmos preconceitos em escala global. Essa é a questão central. Um algoritmo não é neutro, porque ele é um espelho dos dados que o alimentaram. E isso coloca o Google no meio de debates muito complexos sobre viés, sobre bolhas de informação, sobre o que deve ser promovido ou escondido. A empresa deixou de ser uma empresa de tecnologia para virar, em muitos sentidos, um árbitro da realidade digital. E a reação do mundo veio à altura desse poder. A gente viu investigações antitruste nos Estados Unidos, multas bilionárias na União Europeia, a desconfiança cresceu. Aquele lema "Don't be evil" foi sendo discretamente deixado de lado, e a percepção mudou para uma entidade que é indispensável, mas ao mesmo tempo um pouco assustadora. E essa onipresença é o ponto-chave. Hoje o Google é como eletricidade. A gente só percebe que existe quando falha. É uma camada invisível que sustenta grande parte da nossa vida digital. E essa invisibilidade é, ao mesmo tempo, sua maior vitória e seu maior desafio. Porque o impacto acontece o tempo todo sem que a gente pare para questionar. Então, olhando para essa jornada toda, o que tudo isso significa? Começou como uma solução matemática brilhante para organizar uma internet caótica e se transformou na criação de um poder que nunca tinha existido antes, o poder de organizar a atenção do mundo. É uma história que mostra como a tecnologia nunca é só tecnologia. Ela sempre carrega valores, carrega consequências. E diferente de outras invenções, sei lá, como o carro ou a TV, que a gente levou décadas para entender o impacto social, o legado do Google está sendo escrito agora, em tempo real. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, que as próprias fontes que a gente analisou levantam, né? A tecnologia venceu a batalha técnica, o negócio venceu a batalha econômica, mas o desafio que fica é outro. Exato. A questão que define não só a empresa, mas a nossa era digital é: o Google está de fato organizando a informação do mundo para todos? Ou, nesse processo, ele acabou controlando o que o mundo pode ver.